coração. Ó Senhor dos senhores, se for se vangloriar, que seja na cruz de Cristo. Não há vitória sem o amor que vem do sacrifício. De que adianta a teologia se no coração não há humildade? A fé precisa ser vivida com verdade e caridade. Na cruz eu vou gloriar. Cristo me ensinou a amar. Sem amor de nada vale, pois só Ele pode transformar. De que vale gravar os versículos se o coração não é sincero? Amor, respeito e carinho é o que o mestre mais espera. Nas palavras seja verdade, na atitude compaixão, pois o Evangelho é vida e vive em nosso coração. Na cruz eu vou gloriar. Cristo me ensinou a amar. Sem amor de nada vale, pois só Ele pode transformar. De que vale gravar os versículos se o coração não é sincero? Amor, respeito e carinho é o que o mestre mais espera. Nas palavras seja verdade, na atitude compaixão, pois o Evangelho é vida e vive em nosso coração. Na cruz eu vou gloriar. Cristo me ensinou a amar. Sem amor de nada vale, pois só Ele pode transformar. Humildade é nossa arma, a serviço do Salvador. Com ela vivemos o reino e exaltamos seu amor. Teologia é importante, mas sem prática é vazio. Que eu viva o Evangelho com coração cheio de brilho. Na cruz eu vou gloriar. Cristo me ensinou a amar. Sem amor de nada vale, pois só Ele pode transformar. Na cruz eu vou gloriar. Cristo me ensinou a amar. Sem amor de nada vale, pois só Ele pode transformar. Pois só Ele pode transformar. Humildade é nossa arma. Ouve a história do pastor fiel que vai buscar ovelha em Israel. Deixa as 99 em paz, e a que se perdeu ele ia atrás. Grande é o amor do Senhor, que busca e salva com fervor. Se estamos perdidos, Ele nos achará. Nos braços de Cristo, paz nos dará. Assim também a moeda perdida que a mulher busca e dá nova vida. Acende
acende a luz, vai o chão com amor, até encontrá-la com grande louvor. Nos céus a festa, a celebração, quando um pecador volta ao coração. Pois o Senhor é bom e vai perdoar a quem se perdeu, Ele atrás. Grande é o amor do Senhor, que busca e salva com fervor. Se estamos perdidos, Ele nos achará, nos braços de Cristo paz nos dará. Grande é o amor do Senhor, que busca e salva com fervor. Se estamos perdidos, Ele nos achará, nos braços de Cristo paz nos dará. Assim também a moeda perdida, que a mulher busca e dá nova vida, acende a luz, vai o chão com amor, até encontrá-la com grande louvor. Nos céus a festa, a celebração, quando um pecador volta ao coração. Pois o Senhor é bom e vai perdoar a quem se perdeu, Ele atrás. Grande é o amor do Senhor, que busca e salva com fervor. Se estamos perdidos, Ele nos achará, nos braços de Cristo paz nos dará. Grande é o amor do Senhor, que busca e salva com fervor. Se estamos perdidos, Ele nos achará, nos braços de Cristo paz nos dará. Em ti vou confiar. Tu preparas um lugar onde vou habitar. És o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Em ti encontro paz, em ti encontro amor. Tu és o caminho, a luz que me guia, a verdade eterna, minha alegria. Tua vida em mim, esperança sem fim. Em Jesus confio até o último dia. Quem te conhece, ó Pai, também vê. Tua presença é o que nos faz crer. O Consolador em nós vai habitar. Tua promessa fiel nunca vai falhar. Tu és o caminho. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e que nos dê a condição de entender o projeto do Senhor. Projeto esse, através de um momento glorioso, que foi a entrega de seu Filho naquela cruz que deveria ser nossa, mas Ele se deu por nós. Esse sim é e sempre será o sentido da Páscoa. Glória a Jesus. Em breve estarei de volta, já lendo a palavra, pedindo que os irmãos, aquele que tem a sua palavra em casa, que pegue para acompanhar, tá certo?
daqui a uns 3 minutinhos, 5 minutinhos estarei de volta para darmos início a essa palavra de Deus em nome de Jesus. Teu Espírito vem e força nos dá, mesmo que o mundo em trevas estiver, contigo eu vou e não vou temer. Tu és o caminho, a luz que me guia, a verdade eterna, minha alegria, minha alegria, minha alegria, tua vida em mim, esperança sem fim, em Jesus, confio até o último dia. Oh. Deixo a paz, não como o mundo dá. Teu Espírito vem e força nos dá. Há um pastor que cuida e ama, com mãos de paz ele vem nos guiar. Não maltrata, mas sempre acalma. Jesus, o bom pastor, é quem vai nos salvar. Jesus, o pastor fiel, amoroso, nos conduz com carinho e compaixão. Somos todos iguais perante o seu trono, mas só Deus é perfeito, a Ele o louvor e adoração. Há pastores que desviam o caminho, ferem as ovelhas que deveriam cuidar. Mas Cristo é justo, amigo e mansinho, nos ensina que devemos a Ele confiar. Oh, oh, Jesus, o pastor fiel, amoroso, nos conduz com carinho e compaixão. Somos todos iguais perante o seu trono, mas só Deus é perfeito, a Ele o louvor e adoração. A ovelha respeita com gratidão, mas só Jesus merece exaltação. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos começar aqui agora a leitura da palavra de Deus. E se você tiver com sua palavra aí, você pode abrir o livro, glória a Jesus, no livro de João, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do verso 16. A palavra de Deus assim nos diz. Glória a Deus, aleluia. Porque João capítulo 3, verso 16 em diante diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo por ele fosse salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra o sentido verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda à terra. Então é isso que nós vamos tratar hoje, dessa Páscoa que foi instituída sobre um homem, se fazendo ovelha, que ia ser levada ao matadouro pela minha vida
e pela sua vida. Então fica conosco, nós agora vamos destrinchar esse momento e que nós entendamos que aqui a palavra do Senhor ela é unicamente para ensinar o sentido segundo as Escrituras. Claro que a fé que há em nossos corações é labrada, o que vem e o que não vem do Senhor. No momento em que nós vivemos, nós entendemos que hoje em dia a Páscoa ela tem sido no mínimo apenas uma data a ser celebrada. Mas para aqueles que acreditam na palavra do Senhor, ela é uma data que nos foi ordenada, que nos foi orientada para que lembrássemos de algo que foi muito importante para um povo. Para um povo que vivia escravizado, para um povo que vivia sofrendo. Então esse seria o intuito. Mas hoje nós temos visto que muitos, ele tem se distanciado desse verdadeiro sentido. E nós podemos aqui citar situações imensas. Nós podemos dizer que muitos têm relacionado apenas a um simples comer determinado alimento, determinadas situações, diferenciar o sentido para outra coisa. Mas a pergunta é, será que esse é o verdadeiro sentido da Páscoa? Segundo as nossas próprias crenças, nossos próprios pensamentos, ou o que o mundo nos tem imposto a fazer? A palavra Páscoa, no hebraico, meus amados, ela significa Pessar. E Pessar nada mais é do que uma passagem. Então, uma passagem essa, né? E segundo as Escrituras, ela iniciou lá no Velho Testamento, da escravidão para a liberdade, e em Cristo, da morte para a vida, ou do pecado para a salvação. A primeira Páscoa que nós podemos dizer de forma clara e como é que eu posso dizer, sucinta, é segundo o que aconteceu lá no Egito, onde o povo de Israel, como muito bem sabe, era escravizado pelo Egito. E Deus ali, pela sua infinita compaixão e atendendo um clamor de um povo que estava distante, mas se voltou a ele, ele manda um libertador, que ali Moisés foi erguido por Deus para libertar o povo de Israel ali da escravidão do Egito. E antes dessa libertação, Deus já tinha estabelecido, né? E antes da libertação desse povo, Deus estabelece ali uma Páscoa para mostrar a ele que havia um sentido para que eles aprendessem a partir da sua libertação, para que não fosse apenas uma saída, mas sim um marco de uma vida de sacrifício, de dores, sofrimento, para uma vida livre. E ali o Senhor institui, ensinado e mandado, orientado por Moisés, para que o povo ali, cada família, sacrificasse um cordeiro. E que o sangue daquele cordeiro, ele fosse passado nos umbrais das portas, certo? E ali, claro, eles iriam comer todo aquele cordeiro, certo? Mas por quê? Como o faraó havia tido seu coração endurecido e de forma alguma ele não queria libertar ali o povo do Senhor, então Deus disse, se com tantas pragas ele não aprendeu, então eu vou mandar a última. E isso ele já havia orientado a Moisés. Moisés em momento algum queria o sofrimento do povo egípcio. Porque se Moisés, sendo servo do Senhor, que crê numa liberdade, que crê numa situação em que o homem, o ser humano é livre, e não poderia estar sofrendo, nem ser escravizado por ninguém, como é que ele, aprendendo isso do Senhor, ele iria querer isso para outro povo? É claro que isso aí são escolhas. Mas o Senhor foi bem claro. Se ele não libertar
nas pragas que eu anunciei e que eu enviei, na 10ª praga, ele irá os libertar. E seria, no caso, a morte dos primogênitos. E aí, era a única praga que Deus, dessa forma, ele não iria fazer distinção entre egípcio e hebreus. Então, todos que não tivesse aquele sangue passado nos umbrais da porta, teria o seu primeiro filho, um homem, morto. Então veja, ali agora foi condicionado aquele povo hebreu a viver um sacrifício de matar um cordeiro, se alimentar dele e passar o seu sangue para que não tivesse um filho seu morto pelo espírito da morte, que iria passar naquela noite ali que o Senhor iria mandar. Então veja, onde houvesse o sangue de Cristo na porta, o sangue daquele cordeiro que representa o próprio Cristo na porta, se tivesse o sangue, ali haveria vida. Mas onde não houvesse o sangue naquela porta, a morte entraria ali. Então veja o quanto é importante nós aprendermos o verdadeiro sentido. Muitos hoje estão se enganando com o que o mundo tem oferecido e não sabe, tem morrido a cada dia, a cada Páscoa que deveria ser celebrado a vida em Cristo. O homem, o ser humano, tem celebrado de uma forma, muitas das vezes sem saber ou sabendo, a sua morte a cada Páscoa comemorada. Porque ao invés de se aproximarem do verdadeiro sentido, eles estão se distanciando. O sangue do Cordeiro foi quem livrou da morte os primogênitos dos hebreus. Então agora, chegando em Cristo, que tudo isso tipifica o sacrifício de Cristo nas nossas vidas. Jesus, o Cordeiro da Páscoa, no Novo Testamento, tudo isso aponta, tudo isso que foi feito lá atrás, através de Moisés, orientado pelo próprio Deus Pai, o Pai de Cristo, ele já queria mostrar ali, o apontar do seu Filho mais adiante. Lá em João, no capítulo 1, no verso 29, João brada: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É como se ele dissesse: eis o Cordeiro de Deus, cujo o sangue nos dá vida. Jesus, ele não morreu por acaso. Ele foi o Cordeiro perfeito. Nele não havia pecado. E ele, por nós, foi sacrificado. Esse sacrifício foi de uma forma tremenda. Sacrifício esse que aquele que era perfeito se fez imperfeito por nós. Aquele que não havia pecado se fez pecador por nós. Aquele em que nele não havia ódio, foi feito nele ódio que deveria ser por nós, porque ele foi odiado de muito. Ele foi odiado por aqueles que deveriam amá-lo. Então, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. O Cristo que se deu por mim e por você. E ele não está limitado a dias, mas na sua ação, a sua atitude de servo de Deus, onde ele lá era Senhor, Filho do Altíssimo, mas se fez pequeno para se entregar por mim e por você. Lá no 1 Coríntios, meus amados, 1 Coríntios diz assim: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu imagino naquele momento em que ele estava ali, carregando a cruz, sendo conduzida até o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e com ele mais 2 pessoas, 2 ladrões. E naquele trajeto a gente pode, imaginar aqueles que detinham os pergaminhos
não conseguiram compreender que quem estava ali era o verdadeiro Cordeiro Pascual. Aquele que detinha todo o conhecimento, toda a leitura, não. Mas aqueles pequeninos que estavam com Cristo todos os dias. Pessoas simples, pessoas sem nenhuma condição de estudo, mas dentro deles foram plantadas palavras de poder. Palavras que veio da eternidade para mostrar a ele o sacrifício real. E com certeza ali eles viram, poxa, Cristo foi feito o Cordeiro perfeito por nós. E o que aconteceu na cruz? Lá estava aquele homem com todos os nossos pecados. Naquele lugar alto, como ele foi erguido, não para a glória, mas para a infâmia, para a vergonha, ele sofreu no nosso lugar. E lá ele pagou um dos preços mais alto que nós jamais poderíamos pagar. Ainda que juntasse todas as riquezas do mundo, seria incapaz de pagar o que ele fez por mim e por você. E hoje nós vemos pessoas rejeitando umas às outras pelas posses que têm, pelos conhecimentos que têm, onde tudo, quando a vida se finda junto com ele ou com ela. Mas aquilo que Cristo plantou na minha vida e na tua vida, isso sim é quem vai nos levar até ele de volta. É a sua palavra, que para muitos é um simples livro, mas para nós é uma forma de vida. Uma forma de nos distanciarmos daquilo que é contra Deus. Aquilo que é contrário ao Senhor. O sangue de Jesus, meus amados, hoje, ele deve estar, não mais nos umbrais das portas, mas nos umbrais do teu e do meu coração. Porque se ele estiver nos umbrais do nosso coração, não entrará espírito de morte, não entrará espírito de enganação, porque nós estaremos com o sangue vivo do Cristo vivo. Porque onde houver o sangue, meus amados, há salvação. Porém, onde não há a condenação. E isso é comum. Porque nós sabemos que se nós obedecermos a Cristo, como Ele nos orientou através de seu Pai, o Deus eterno, Jeová Jireh, a nossa vida estará guardada. Não em mão de homens, de pastores, de padres, mas do Senhor Jesus. Pois foi Ele quem se entregou e quem se deu por mim e por você. Eu tenho a certeza, e você refletirá e entenderá que a Páscoa não é só um momento, mas foi uma atitude de um homem, ou de um ser que se fez homem, para que eu nem você fôssemos entregues de bandeja ao pecado, ao maligno, não, ou até mesmo aos nossos próprios desejos. Porque o único capaz de nos livrar é Cristo. Ele é o único capaz de nos dar a condição de recebermos dele aquilo que ele nos prometeu, a vida eterna. Onde hoje muito tem rejeitado, você que se mantém firme e acredita nas Escrituras de Deus, independente da situação que vive ou está passando, você é um bem-aventurado. Você é um agraciado. Você é uma agraciada, porque deu valor ao não por palavras. Eu valorizo, eu faço isso. Não, você vive isso. E quando nós vivemos aquilo que o Cristo quer de nós, é como se nós disséssemos para Ele: cremos na Tua palavra, confiamos na Tua palavra, Senhor. Porque quantos não negaram essa palavra? Quantos hoje não têm negado essa palavra? Não com a boca, mas com as atitudes. Se não for com a boca, não for com a atitude, mas com os pensamentos, que muito não tem coragem de falar, que não concorda, está no meio, mas não concorda. Está no meio, mas não obedece. Está no meio, mas não quer viver.
Então esses, de fato, não têm o sangue nos umbrais do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando ao fim, meus amados, bendito seja Deus. O Cristo padece. O Cristo morre. E muitos acharam: acabou. Não acabou. A ressurreição do nosso Senhor, ela é a vitória triunfal de um homem simples, que se fez simples, amoroso, de paz. Não parou num sepulcro. Ele não parou numa caverna. Não. A Páscoa, ela não termina no sofrimento de Cristo. A Páscoa nos leva, como levou aquele povo do Egito, a uma liberdade de vida. A vida de Cristo também nos levou a uma ressurreição de vida, de pecado para uma santificação, de morte para a vida. A Páscoa, ela não terminou na cruz. A Páscoa, ela não terminou no sepulcro. Como nos fala em Mateus 28. Glória a Jesus. Mateus 28. Mateus 28, 6. Diz assim: Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde e vê o lugar onde ele estava. O que isso quer dizer? O túmulo está vazio. O Cristo não está mais lá. O Cristo vive. A palavra dele se cumpriu como ele dissera. Sofrerei, padecerei, vão me escarnecer, vão me odiar, vão me negar, mas ao terceiro dia eu ressurgirei. Pela dor, pelo desespero, pelo acontecimento, aqueles homens, os seus apóstolos e discípulos, esqueceram da promessa. Seria comum que justamente nisso que o Cristo nos ensina, que quando nós olhamos para as dificuldades, é comum não enxergarmos as promessas que o Senhor nos deu. Isso é comum para mim e para você. Nós não somos diferentes desses discípulos. Não é porque nós temos fé que em todo momento nós estaremos ali 100%. Não, porque nós somos limitados, sim. Somos pequenos, sim. Mas há um grande que há em nós, que é Deus. Então, da mesma forma que aqueles discípulos acordaram daquele sono momentâneo, não por negar a palavra, mas por ver tanta dor, tanto sofrimento e uma morte diante de seus olhos. Então eles buscaram voltar para suas próprias vidas. Só que Cristo, quando ressuscita, ele vai em cada um, como uma galinha que reúne os seus pintinhos. Assim Deus fará, através desse sacrifício de Cristo, a todos que fielmente seguem a sua palavra, a sua Bíblia, o seu Evangelho. Ele reunirá todo para agora viver com Ele eternamente. É isso que o Senhor quer fazer para conosco. Então Ele não está mais lá. Por quê? Porque Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo, Ele nos mostra a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado e, acima de tudo, a vitória sobre o inferno. Nós estávamos condicionados a uma morte, a viver no pecado e a ser lançado futuramente no inferno. Muitos não acreditam, mas o que fazer? A palavra é para os que creem. Ou se você acredita, você traçará o caminho onde Cristo será o teu condutor, o teu guia, o teu amigo,
o teu Salvador e Senhor para a tua vida. Porque Ele vive, Ele está vivo. E se Ele vive, você tem esperança. Se Ele vive, você tem vida eterna. E se Ele vive, você pode recomeçar. Você pode voltar às práticas do Evangelho. Mas, meu irmão, eu me afastei. Não importa. Os discípulos também, quando Ele morreu, cada um foi para o seu lar. Mas Jesus chamou cada um, visitou cada um e ainda passou 40 dias com esses homens, falando, ensinando. E hoje esse mesmo Cristo está visitando a você e a mim, dizendo para você que você tem esperança. Eu sou o Deus da vida eterna e eu quero que você recomece mais uma vez comigo. Meus amados, só com Cristo é capaz de nós entendermos esse mistério e a Páscoa verdadeira e continuarmos a nossa caminhada com Ele. A pergunta é: o que a Páscoa significa para você? Não é sobre religião, é sobre relacionamento com Deus. Você precisa, hoje, acreditar no sacrifício de Cristo. Você precisa crer nele verdadeiramente, para que ele possa, desta forma, transformar a sua vida. Você pode me dizer, mas eu cometi tantas coisas erradas. Ei, Jesus não é homem. Jesus não é homem que sabe do seu erro e joga na sua cara. Jesus não é um homem para que, lhe incentivando a continuar a viver uma vida correta, espera um deslize teu para jogar tudo na tua cara. Não. Jesus não é homem para dizer vai e atrás está torcendo para você cair. Não. Ele quer ver tua vitória. Ele quer ver o teu crescimento na tua vida acerca primeiramente da palavra de Deus. Porque as outras coisas certamente Ele, o Cristo vivo, vai te acrescentar. Ele vai te acrescentar, porque Ele é justo e Ele sabe das tuas e das minhas necessidades. Talvez hoje você esteja cansado, esteja sobrecarregado, perdido e até distante de Deus. Mas faça desse dia especial, não um dia de uma data só no mês de abril, não, mas um dia de passagem. Deixarei o erro para acertar. Deixarei a tristeza para me alegrar no Senhor. Deixarei esse vazio, porque eu o encherei da presença de Deus. E deixarei o pecado, porque de Deus eu recebi o perdão. Diga isso para você nesse momento e mude as suas atitudes, porque Deus, Ele quer lhe abençoar. Deus, Ele quer lhe ajudar, porque Ele é maravilhoso. Ele quer você do seu lado. Ele quer você confiando nele. Ele quer você amando a sua palavra. Quando todo mundo ensina que essa palavra é palavra de homem, e ele te diz, não, a palavra é minha. Foi eu que a conduzi, que a criei e as fiz cumprir. E hoje tem se cumprido até tudo. Não vê quem não quer. Não acredita quem não quer. Não se transforma porque é tão difícil se achegar à luz. Esse é o problema do mundo. Mas você tem uma chance de se aproximar dessa luz. Não para que exponha o teu pecado, não, mas para que ele mostre que você precisa e eu mudarmos para termos o Cristo verdadeiro dessa Páscoa real nas nossas vidas. Deus é maravilhoso. Lá em Romanos, no capítulo 10, na cruz eu vou gloriar. Cristo me ensinou a amar. Capítulo 10, verso 9. Glória a Jesus. 10, verso 9. Assim diz a palavra do Senhor. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja,
é só para quem crê. Eu posso estar falando para 1000 pessoas agora, mas só entenderá o sentido da Páscoa e o verdadeiro sentido dela se crerem e confessar: Senhor, eu creio que o Senhor ressuscitou a Cristo. Ele não ficou naquela tumba, ele não ficou naquela caverna, ele não ficou naquela gruta. O Senhor o tirou de lá. Então, se eu e você confessarmos que Deus ergueu a Cristo da morte para a vida, seremos salvos nele. E se você deseja entregar hoje sua vida, seu sentimento, tudo que você tem, diga: Senhor, eu reconheço que preciso de Ti. Eu creio que morreste por mim e ressuscitaste. Entra no meu coração e transforma a minha vida. E você, concluindo isso, dirá: Amém. Diga que creia, porque o Senhor é o único capaz de mandar o seu Espírito Santo onde você está. Eu não posso chegar até aí. Mas o Espírito em quem eu creio, em quem você passará a crer, Ele fará a obra no seu coração, como tem feito na minha todos os dias. Porque somos imperfeitos e buscamos o perfeito todos os dias, que é quem? Cristo, através de sua palavra. Meus amados, concluindo, eu vos digo: a Páscoa não é sobre um animalzinho que foi substituído, ou que querem substituir pelo cordeiro. Não. Não é sobre simplesmente um alimento que querem substituir o sacrifício de Jesus Cristo. Não. E não é sobre tradição. É sobre transformação. Porque se nós formos fazer a tradição como ela tem que ser, quantos agora, quem conseguiria pegar um cordeiro agora e fazer isso? Não tem como. Isso é fé. Jesus vive e Ele quer viver em você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você que ficou até agora nessa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, Ele tocou em seu coração e fez você entender o que verdadeiramente é a Páscoa. É uma ação de um homem extraordinário, que não se compara a meu pai, a minha mãe ou a quem quer que seja dessa vida, porque Ele é único. Ele está acima de tudo e todos. É o Senhor Jesus, o Senhor da minha vida e da tua vida. Eu convido a você agora para um momento para que nós oremos ao Senhor e entregue nesse momento a sua vida a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e adorado Pai, nós pedimos a Ti a bênção da Tua salvação. Pedimos que o Senhor nos assista nesse momento, nos concedendo o Teu Espírito Santo para transformar as nossas vidas, perdoar os nossos erros e os nossos pecados. E nos faz crer, Senhor, cada dia mais na Tua palavra, que é viva e eficaz para aqueles que querem viver segundo a Tua obra verdadeira. Não nos deixa ser inseridos em dogmas que não nos levam à Tua presença, mas a Tua palavra que nos dá vida e vida em abundância. Ó Senhor, faz com que os nossos ouvidos e os nossos olhos contemplem o entendimento da Tua palavra. Limpa o nosso coração. Limpa as nossas mentes, ó Deus, e nos concede a mente de Cristo, para que escolhamos, Senhor Deus, aquilo que é reto e verdadeiro, para Te honrar e engrandecer. Abençoa cada uma dessas pessoas que assistiram e me abençoa, Senhor, pois nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém e graças a Ti. Meus amados, eu quero agradecer a todos que ficaram até agora e que o Senhor Jesus abençoe a você e a sua família. A paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Não se turbe o coração, em Ti vou confiar.
Tu preparas um lugar onde vou habitar. És o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Em Ti encontro paz, em Ti encontro amor. Tu és o caminho, a luz que me guia, a verdade eterna, minha alegria. Tua vida em mim, esperança sem fim. Em Jesus confio até o último dia. Quem Te conhece, ao Pai também vê. Tua presença é o que nos faz crer. O Consolador em nós vai habitar. Tua promessa fiel nunca vai falhar. Tu és o caminho, a luz que me guia, a verdade eterna, minha alegria. Alegria, tua vida em mim, esperança sem fim. Em Jesus confio até o último dia. Último dia. Oh, encho a paz, não como o mundo dá.